Bom dia, pessoal! Que bênção estarmos aqui, mas essa quinta-feira, para estarmos aqui juntos fazendo nosso devocional, meditarmos na palavra de Deus e também orarmos pelas nossas famílias. Sim, ontem nós concluímos a leitura do primeiro livro de Reis e hoje já na sequência te convidamos a meditar conosco em 2 Reis, quando nós vamos ver a biografia dos últimos reis de Israel e de Judá e também o ministério profético que era super ativo desde aquela época. Nós vamos ver um pouco hoje e amanhã também sobre o finalzinho do ministério de Elias e a partir daí também sobre as histórias tão interessantes sobre o profeta Eliseu, como Deus está se revelando ao povo de Israel e mais do que ler a história do povo de Israel e de Judá, nós estamos conhecendo sobre o coração de Deus e os planos que Ele tem para a nossa família e como nós podemos nos relacionar com Ele. Então, te convidamos a meditar conosco. A cada manhã nós iniciamos às 6 horas do Brasil, horário de Brasília, 6 da manhã. E para quem está aqui como nós nos Estados Unidos, ao contrário. Nós estamos no horário central dos Estados Unidos às 6 horas da manhã. Aqui são 6 horas agora. Exato. E quem está no Brasil, horário de Brasília às 9 horas da manhã. Diariamente nós queremos meditar com você numa porção das Escrituras e também orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos orar pedindo a Deus para que possa falar conosco durante esse momento, que seja um momento muito abençoado e que nós possamos receber algo especial da parte de Deus nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse novo dia, que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam, Pai, para que nós possamos viver um novo dia com a paz, com a esperança, com a tua presença. Nós pedimos, Pai, que através dessa leitura o Senhor fale com cada um de nós, traga revelações, traga direção, traga fé, traga esperança, Pai, sobre as nossas vidas. E que o Senhor abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, um capítulo bem curtinho, fique conosco até essa leitura e após a leitura de 2 Reis, capítulo 1, nós vamos orar novamente quando vamos apresentar a Deus nossos pedidos de oração e orar pela sua família. Depois da morte de Acabe, esse é o rei de Israel que nós lemos no finalzinho de 1 Reis, a Bíblia diz que Acabe foi o pior rei de Israel. Não apenas andou nos caminhos de Jeroboão, fez o que desagrada ao Senhor, como o fez pior do que todos os demais. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Moabe era um dos grupos de povos que moravam em Canaã e quando Deus disse através de Moisés que o povo de Israel deveria eliminar todos os povos, nós sabemos pela história que Israel permitiu alguns povos ficar, seja pelo conforto de não querer encarar uma guerra, seja pela dificuldade de subjugar algum povo, mas eles permitiram que alguns povos ficassem, servindo-os como escravos, como trabalhadores entre eles. Depois de muitos séculos, Moabe então se rebela contra Israel. Certo dia, Acasias, que era o filho de Acabe, caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e Acasias ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, que era o deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há um Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama, certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e lhes diga: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus dos Ecrons? De Ecrom, por isso você não se levantará dessa cama e certamente morrerá. O rei lhe perguntou: como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Imagina 50 homens além do capitão apenas para buscar um homem que era Elias. Elias respondeu ao oficial: se eu sou o homem de Deus,
que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. Ele está clamando misericórdia pela sua vida para que não se repetisse com ele a mesma história. É interessante como Elias tinha um mistério, um dom, a capacidade de trazer fogo dos céus. Assim como nós lemos quando ele desafiou os profetas de Baal e fogo do céu desceu consumindo aquele holocausto que ele havia regado com muita água e consumiu completamente o holocausto, a água, tudo. E agora ele enviou o mesmo fogo sobre esses 2 grupos de oficiais. E o terceiro grupo então clama: tenha misericórdia das nossas vidas, Elias. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Essa é a história, então, bem rápida de Acasias, filho de Acabe, que reinou por apenas 2 anos em Israel, e mais uma vez mostrando como o Senhor contou com seu servo Elias para manifestar maravilhas e chamar a atenção para o fato de que há Deus em Israel. Por 3 vezes, pelo menos, ou 4, nós vemos nesse texto repetindo: acaso não há Deus em Israel? Então nós queremos te chamar a refletir hoje sobre a realidade de que há um Deus. Amém. E Ele tem cuidado das nossas vidas. Embora seja o Deus do fogo, o Deus do vento, da chuva, o Deus criador de todas as coisas, soberano, glorioso, esse Deus se importa com cada um de nós e nos chama para um relacionamento pessoal. Assim como Elias era um servo de Deus e ouvia as palavras de Deus, foi desde o início da sua história nós vemos sustentado por Deus, momento após momento na sua missão, em diferentes lugares por onde ele passou. Deus também tem cuidado da sua vida, da sua família, e Ele tem planos de prosperar e de lhes dar um futuro e esperança. Nesse sentido que nós queremos orar por você. Apresente agora seus motivos de oração. Nós queremos orar por você e pela sua família. Né? Sim, vamos orar então. E que nós possamos ter realmente, será em quem nós temos colocado a nossa esperança, em quem nós temos colocado a expectativa, talvez, de resolução. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas amigas e uma delas estava falando que no momento difícil que ela estava passando, ela não contou com a ajuda de quem ela esperava. E eu disse para ela, muitas vezes acontece isso. Quando nós estamos passando um momento de dificuldade, Deus envia pessoas que você nem espera, que são as pessoas que talvez mais vão te ajudar naquele momento, pessoas que você achava que nem tinha muita consideração por você ou que nem te conhece, mas Deus envia. Então eu estava explicando para ela que nós aprendemos também que a nossa expectativa não pode estar em homens, mas os nossos olhos, a gente já repetiu isso várias vezes, se você já está aqui conosco nessas lives por algum tempo, que os nossos olhos precisam estar no Senhor, e aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Então aqui esse chamado de Elias mostra também que Deus está falando, por que você está olhando para outros deuses,
buscando ajuda de outras formas, se não buscar ajuda a mim. E nós precisamos olhar para o Senhor e saber que Ele é a fonte, Ele é o Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. Então que hoje nós possamos colocar os nossos pedidos, as nossas ansiedades e pedir para Deus vir de encontro a essas necessidades. Ele já conhece as nossas necessidades, mas como é importante nós, como aquele servo que não foi queimado com seus 50 soldados, nós colocarmos, humilharmos e reconhecermos quem Deus é nas nossas vidas, que nós precisamos da graça, da misericórdia, e Ele nos ama. E glória a Deus por isso. Graças então vamos a Deus. orar. Queremos orar com você agora. Apresente a Deus seus motivos de oração, alguma preocupação que você tem nesse dia, alguma decisão importante que você tenha a tomar, e vamos pedir a Deus a ajuda dele e dar graças, porque o Senhor é bom, seu amor dura para Amém, sempre. Pai, muito Vamos obrigada. orar juntos. Pai, te damos graças, Sim, Senhor. porque assim como Elias perguntou e repetiu, acaso não há Deus em Israel? Nós sabemos que o Senhor é Deus e Sim, não há meu outro Pai. além de ti. Amém, Te adoramos, Senhor. te damos graças, agradecemos por todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa família. Eu e a Rafa também oramos por essa pessoa que está conectada recebe conosco cada uma agora das pessoas, e pelos Pai. seus motivos de oração, as Amém, causas Senhor. que essa pessoa está colocando agora diante do Senhor, os nomes que essa pessoa está mencionando diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha de encontro, Pai, a essa pessoa com o seu auxílio. Pedimos que o Senhor nos dê hoje o nosso pão de cada dia. Amém, e responda Senhor, a cada em um nome de de nós Jesus. de acordo com as nossas necessidades, Pai. Abra as portas de trabalho, traga curas, traga, Pai, restauração nos lares, paz dentro das casas. Pedimos a Tua bênção sobre cada família representada aqui. Amém, ou no Senhor, futuro, recebe em nome quando de Jesus. alguém orar conosco em concordância com esse tempo de oração, nós estamos unindo a nossa fé Amém, e pedindo que o Senhor, Senhor em responda, nome de Pai, Jesus. cada pedido de oração, de maneira que o nome misericórdia, do Pai, de Senhor cada um seja de nós, glorificado. Pai. Sim, Senhor, Assim em como nome de aquele Jesus. terceiro grupo de soldados com seu capitão também clamaram a Elias por misericórdia, e o Senhor ouviu aquele pedido de misericórdia e disse, vá com eles, Elias, e não permitiu que fogo viesse consumir aquele terceiro grupo. Nós estamos hoje clamando a Tua misericórdia Sim, e pedindo, Senhor. Pai, que a nossa história seja diferente daqueles que passaram antes de nós, que o Senhor opere Amém, Senhor, maravilhas, que assim seja, opere Senhor milagres, Jesus. venha com a Tua salvação, com cura para aqueles que precisam de cura, com libertação, com graça, Pai, de que precisamos hoje para prosseguir e viver o melhor que o Senhor já tem em planos Amém, para Pai, que nós. assim seja, Pai, em nome oro de declarando a Jesus. paz do Senhor sobre essa pessoa que ora conosco. Amém, Senhor. Receba agora da paz do Senhor Jesus, que está além de todo entendimento, que essa paz guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Receba agora da bênção do Senhor, que Sim, meu enriquece e Pai. não traz dores. Nós abençoamos o seu lar, a sua família, e em tudo isso, nosso Pai, nós oramos com ações de graças e com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sim, então Deus abençoe muito o seu dia. Amamos vocês e até amanhã. Sim, hoje nós iniciamos essa leitura do segundo livro de Reis e te convidamos a fazer um propósito conosco e ler até o final. Nós vamos tomar cerca de 3 semanas. Te convidamos a acompanhar conosco e compartilhar também essa ministração e esse tempo de oração com alguém de quem você se lembra agora. Amém. Deus os Queria mandar um abraço abençoe. aqui, Elaine, que bom que você está aí com a gente. Deus Bênção. abençoe todos vocês que estão aí online e vão estar ao longo desse dia também. Amamos vocês.